Vamos lá, 16ª parte de Hebreus, capítulo 8 agora, no final do capítulo 8, vamos ver aí do versículo 6 até o versículo 13. Hebreus 8, de 6 a 13. Vamos ler o texto aí. A palavra de Deus diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos pedir mais uma vez graça para continuarmos compreendendo as maravilhas da palavra de Deus, não é? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado graciosamente aos nossos corações. Como já ouvimos nessa manhã, graciosamente aprendemos mais um pouco do nosso Redentor amado Jesus Cristo. Vimos as grandezas da sua exaltação e por isso nos alegramos. E agora, mais uma vez, queremos continuar vendo Jesus Cristo nas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, abra o nosso entendimento, coloque em nossos corações a sabedoria do alto através do Teu Espírito em nós e revela-nos mais de Jesus. Ajuda-me a ser fiel na exposição e capacita a todos que me ouvem a compreenderem e glorificarem somente a Ti, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse trecho sob o tema Cristo, ministro de uma superior aliança. Nós vimos no início do capítulo 8, quando nós começamos a falar aqui no capítulo 8, vimos de 1 a 5, que nós vimos Jesus Cristo, o autor de Hebreus, mostra aos seus ouvintes, aos seus leitores, Jesus Cristo como sumo sacerdote, mas também rei. E no versículo 2 ele mostra Jesus Cristo como sacerdote e rei, mas também como servo, como ministro do santuário. Então ele apresenta Jesus Cristo agora como o grande sumo sacerdote que ministra num santuário verdadeiro, ele chama de santuário verdadeiro, cujo santuário terreno, feito pelas mãos dos levitas, dos israelitas, onde os levitas, sacerdotes levitas somente ministravam. Esse tabernáculo ou santuário era imitação, era uma maquete, era símbolo de um verdadeiro santuário onde somente Jesus ministra. Por isso ele é maior, ele é superior aos sacerdotes levitas. E também vimos que tudo isso ele diz no versículo 1 do capítulo 8, que esta é a verdade essencial, que nós sabemos a verdade essencial. Qual é a verdade essencial? Jesus Cristo é nosso sacerdote, é nosso rei e ministro de um novo santuário. Nós temos este sumo sacerdote.
não é que teremos. Os que creem em Jesus têm a Jesus Cristo como esse sumo sacerdote, que ministra dos céus e não mais um tabernáculo terreno. Então essa é a verdade essencial da nossa fé. Cristo apresentou o sacrifício superior ao sacrifício dos levitas, diz também o autor, nos primeiros 5 versículos do capítulo 8, porque ele ofereceu-se a si mesmo, enquanto os sacerdotes levitas ofereciam animais, que seriam também símbolos do sacrifício. Os sacerdotes levitas eram símbolo do verdadeiro sacerdote, que é Jesus, e também ofereciam símbolos de sacrifícios, que eram os animais, que eram oferecidos em lugar dos pecadores, das pessoas que ofertavam. Mas Jesus oferece um sacrifício infinitamente superior ao dos levitas, quando se oferece a si mesmo. O sangue do eterno Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, este é o verdadeiro e maior de todos os sacrifícios. O autor também disse que Jesus tem um ministério mais excelente, e é o que ele agora, depois do versículo 5, o versículo 6, prepara para a gente entrar num outro assunto. Se do versículo 1 ao 5 nós vimos as grandezas do sacerdote, da pessoa de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, agora, de 6 a 13, ele vai mostrar as grandezas da sua obra, da obra. Ele passa do assunto que era a pessoa de Jesus Cristo, ele encerra no versículo 5, o que ele começou a falar no capítulo 5 de Hebreus, quando ele começa a mostrar Jesus Cristo como o sumo sacerdote, segundo uma ordem especial, diferente dos levitas. Qual era essa ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Só Jesus Cristo é dessa ordem. E então ele termina falando da pessoa de Jesus, e a partir do versículo 6 ele começa a falar sobre a obra desse sumo sacerdote superior a qualquer outro sumo sacerdote da velha aliança, da velha dispensação. E ele então diz, logo no versículo 6, ele diz assim: com efeito, obteve, a palavra obter aqui é conquistou, assegurou, ganhou, ele conquistou ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança. Vejam os superlativos aqui, não é? Ele tem um ministério tanto mais excelente em relação ao ministério levítico, dos sacerdotes levitas, e ele é mediador de uma superior aliança em relação à aliança do Velho Testamento. É uma aliança maior, vejam, um ministério maior, uma aliança maior, baseada em promessas, como termina o versículo 6, em superiores promessas. Então vejam a grandeza de Cristo, e agora a grandeza da obra de Cristo. É isso que ele vai anunciar agora para nós. Então nós vimos a grandeza a superioridade da pessoa de Cristo em relação aos levitas, da pessoa do ministro Cristo Jesus, e agora as grandezas da obra desse ministro Cristo Jesus. Vamos ver agora então. E o que nos interessa aqui nessa manhã é a base dessa nova aliança. Aqui nós começamos a enxergar já o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, que faz o outro passado antiquado e já obsoleto, já deixado de lado, já não mais funciona o velho, e o novo entra em seu lugar. E quais são essas promessas que Jesus alicerçou a sua obra? As promessas. Antes de falar um pouco sobre as promessas, ele começa no versículo 7, dizendo assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Antes de falarmos sobre as promessas que baseiam, que dão alicerce à nova aliança, à superior aliança, e o ministério, essa obra superior de Cristo, ele vai mostrar que realmente o que passou, passou. E essa antiga aliança falhou. Ele diz que era uma aliança com defeito, porque se ela não tivesse nenhum defeito, ela continuaria.
não precisaria de uma segunda. Por que uma segunda? Porque a primeira falhou. A primeira não funcionou. O remédio oferecido na primeira etapa não deu certo. Foi necessário um remédio maior, mais forte, mais poderoso e eficiente. E é isso que Jesus veio trazer. Então, falando um pouquinho agora, porque nós vamos ver aqui que desse versículo 6 em diante, aliás, ele já começou a falar sobre aliança, né, no final do versículo 7, mas o termo aliança vai nos acompanhar bastante aí no capítulo 9 também, capítulo 8 encerrando, e o capítulo 9. Então, de novo, recapitulando, nós já falamos isso na EBD da aula retrasada. Mas o que é uma aliança? Aliança é um pacto, um contrato entre duas partes, com direitos e deveres. Ambos têm direitos e deveres. Isso é um contrato. Agora, presta atenção. Quando o contrato vem de Deus, de um Deus soberano, que oferece algo para alguém que não tem nada para lhe oferecer nada, ele oferece graciosamente, mas ele também dita as regras. Deus é soberano. Então ele estabelece o contrato, ele estabelece a aliança e as normas pelas quais essa aliança vai ou não funcionar. Não da parte dele, ele é fiel para cumprir, mas daqueles a quem ele oferece esse contrato, essa nova aliança. Então, na antiga aliança, Deus fez a promessa de abençoar o seu povo, de ser o seu Deus. Tudo que ele oferece agora na segunda, na verdade ele já havia oferecido. As promessas superiores não quer dizer que Deus não havia oferecido as mesmas coisas que ele ofereceu em Cristo. É superior em Cristo, na nova, porque agora ela se cumpre. E sendo que na antiga, as mesmas promessas não puderam ser conquistadas pelo povo, porque eles falharam. A parte do povo não foi cumprida no contrato. Então, isso é que é aliança, é um pacto, né? Ele prometeu abençoar o seu povo se eles permanecessem na sua aliança, ou se eles obedecessem a sua lei, se eles cumprissem os seus mandamentos. Essa era a parte do povo no pacto com Deus: cumprir as suas ordenanças, cumprir os seus mandamentos. Então, essa primeira aliança então falhou, ou seja, ela tem defeito, não por causa da lei, não porque a lei era ruim, não, de forma nenhuma. Ela falhou porque a parte que precisaria cumprir a lei não tinha condições de cumprir a lei. O homem não tinha condições de obedecer a lei. A lei é boa. Lembram-se de Romanos 7 e depois Romanos 8? O que é que Paulo fala lá em Romanos 7? Ele diz assim: eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está se expressando como se fosse um judeu lá na velha dispensação. O judeu na velha dispensação recebeu o mandamento, só que não tinha clareza da graça. Então ele pensava assim: o judeu bem intencionado para com Deus, um judeu legítimo, ele dizia assim: eu tenho prazer na lei de Deus, com a minha mente eu quero obedecê-la, mas no meu corpo há uma segunda lei, a lei da morte está em mim, e com esse corpo aqui eu não consigo obedecer a lei de Deus. Eu tenho amor por aquela lei, eu quero obedecer, mas eu não consigo. Ele chega a dizer que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim faço. E ele termina dizendo: desventurado, miserável homem que sou. E a pergunta vem: quem me livrará do corpo dessa morte? E o final do capítulo 7 ele responde: dou graças por Jesus Cristo, meu Senhor. A resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por ele que o judeu, o crente, o cristão, aquele que se converte a Deus em Jesus Cristo, cumpre a lei. Somente através de Cristo. Então é isso que a gente entende aqui. A lei é boa espiritual, mas a carne não consegue obedecer. Por isso ele diz aqui no versículo 7, a primeira aliança tinha defeito. Por isso era necessária uma outra.
aliança. Vamos lá então. Agora, a partir do versículo 8, a gente vai ver o Evangelho. Aqui a gente vê o resumo do Evangelho. Ou a gente vê as partes principais do Evangelho. A partir do versículo 8, ele vai dizer agora que, baseado nas profecias de Jeremias, capítulo 31, de 31 em diante, 31 a 34, o autor de Hebreus, ele está baseado nisso, e ele dá, primeiramente, uma má notícia. Não é ele que dá, na verdade, é a profecia. É Deus falando a Jeremias, e diz assim para o povo, presta atenção no versículo 8. Antes de falar sobre as maravilhosas promessas, da maravilhosa aliança, que agora a gente tem salvação perfeita através dela, ele vai falar da má notícia. Ele vai dizer assim, versículo 8, e de fato, repreendendo-os, diz. O autor está dizendo que Deus repreendeu o seu povo. Qual foi a repreensão de Deus? Ele continua dizendo, versículo 8: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança, ou seja, a velha aliança, que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles, nessa velha aliança, eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Não foi Jeremias que disse, não foi o autor de Hebreus que disse, foi Deus. Deus disse, eu não sou mais o Deus desse povo, eu não atentarei mais para eles, eu não cuidarei mais deles, a minha parte da promessa está cancelada por conta deles. A minha parte é fiel, mas eles não cumpriram a parte deles, por isso eu os não atentarei mais para eles, eu os rejeitei. Então essa é a má notícia. A má notícia: não funcionou o remédio, vocês continuaram doentes e estão piores do que antes, estão terrivelmente perdidos. Então eu não atentarei mais para eles, não cuidarei mais deles, diz o Senhor. Não por conta de Deus, mas por conta de que o povo não cumpriu a sua parte no contrato, na aliança, no pacto. E qual era essa parte? Então, já repetindo aqui, obediência aos mandamentos. Eles não tinham condições de obedecer os mandamentos. Permaneceriam nas bênçãos se continuassem obedecendo a lei. Não foi possível obedecer a lei, então a aliança foi quebrada. Não tem mais jeito, esse remédio não funcionou. Só que, preste atenção no início dessa exortação, dessa repreensão de Deus. É uma repreensão que a gente poderia dizer uma repreensão cheia de amor e esperança. Por quê? Porque Deus repreende a eles e diz, eu vou rejeitar vocês porque vocês não me obedeceram, então o pacto está cancelado, mas eu vou fazer um novo. Olha a expectativa, olha a esperança que renasce. Ele diz assim, versículo 8, comecinho: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer uma aliança agora, que vocês deveriam ter visto antes, que a minha aliança que eu ofereci para vocês, era impossível de vocês permanecerem, vocês não compreenderam isso. Por quê? Porque vocês são orgulhosos e acharam que iriam obedecer. O que é que o povo falou para Deus quando Moisés desceu do monte? Apresentou todas aquelas leis, todos aqueles mandamentos, e disse o povo então para Moisés: nós faremos tudo o que ele nos mandou. Fizeram? Não fizeram. Então, Deus vai mostrar para ele aqui, recheado então de expectativa, de uma repreensão amorosa, que apesar de Deus ter mandado eles para o exílio, vejam que no versículo 10 ele diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
depois daqueles dias. Que dias são esses? O contexto de Jeremias mostra que ele foi um dos profetas, dos finais, dos últimos profetas, pré-exílio. Naquele momento, o povo estava indo para o exílio. O reino do norte já havia sido tomado e o reino do sul estava prestes a ser tomado. Deus entregou o seu povo aos inimigos. O povo foi, mas Deus disse, depois daqueles dias, quais são esses dias? Deus prometeu que eles ficariam exilados por 70 anos. 70 anos vocês vão ficar lá. Mas, depois desses 70 anos, depois daqueles dias, eu farei uma nova aliança com vocês. Eu renovarei o meu pacto com vocês. Outra aliança. É isso que ele está dizendo aqui. Uma nova aliança, depois daqueles dias. Vamos lá então, a partir do versículo 10. Chegou então, depois da má notícia, né? Depois da má nova, depois da repreensão de Deus, então vem a boa nova. A partir do versículo 10, ele toma mais uma vez e continua em Jeremias, mostrando essa profecia que se cumpriu em Cristo, e ele mostra então, a partir do versículo 10, a boa nova do Evangelho, uma nova aliança. Deus é que veio resolver o problema do seu povo. Ele não deixou nas mãos do povo para o povo mesmo tentar resolver o seu problema. Isso ele já havia feito na primeira aliança, não funcionou. Agora ele está mostrando para o povo, vocês precisam de mim. E sem a minha obra em vocês, vocês não continuarão na minha aliança, mesmo nessa segunda. Então ele veio resolver o problema do povo. Quais são as 5 promessas superiores sobre as quais a nova aliança está alicerçada? 5 promessas. Primeira promessa, aí do versículo 10. Ele diz assim: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Qual é a promessa aqui? A promessa é que Deus faria uma transformação no homem, no crente, de dentro para fora. Não é mais aquela obediência somente externa, lá do Velho Testamento, onde eles obedeciam, mas carrancudos, desagradados, tristes, amarrados, forçados, e não tinha paixão naquilo que faziam, não tinha intimidade naquilo que faziam, porque não vinha do coração, não vinha de dentro, não vinha da sua mente, não vinha do seu coração. A circuncisão deles era só externa, não é isso? Não de coração. Deus não havia feito aquela obra completa, de dentro para fora. Mas ele disse, agora eu vou fazer. Eu vou imprimir a minha lei no coração e na mente deles. O que é que significa na mente? Vai dar compreensão da minha lei. Eu vou fazer com que eles entendam a minha lei. Eles vão ter capacidade cognitiva de compreender, mas não só cognitiva. Eles vão ter capacidade volitiva. O que é capacidade volitiva? É de cumprir a lei, é de querer fazer a lei, capacidade de obedecer, de cumprir de fato, praticar a lei. Isso é transformação de mente, onde eles seriam transformados, não segundo o mundo agora, mas a transformação da mente dele, para que eles pudessem provar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, que é a sua lei, a sua palavra. E agora, provando essa agradável vontade de Deus, eles vão obedecer. Começa na mente, mas não somente, ele ia imprimir também em seu coração. O que significa isso? Eles não iam mais fazer de forma forçada, de forma triste, sem prazer, mas agora eles vão amar aquilo que eles estão fazendo. Eles vão fazer por amor a mim. Isso não quer dizer que eles nunca vão errar. Não quer dizer que o cristão nunca vai acabar desobedecendo a sua lei. Mas acontece um segundo ato de Deus aqui na sequência, e nós vamos chegar lá daqui a pouco, calma aí. Não significa perfeição, mas significa que há uma transformação interior. Primeira bênção, primeira promessa: eu vou transformar vocês de dentro para fora.
diz o Senhor. Eu imprimirei as minhas leis no seu coração e na sua mente. Segunda promessa, Deus estabelece uma relação íntima com seu povo, nunca vista antes. Final do versículo 10, Deus diz: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O crente agora pode dizer assim: este Deus soberano, Criador do universo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o meu Deus. Quem podia dizer isso? Agora o crente pode dizer: Ele é meu, eu tenho intimidade com Ele, Ele é meu e eu sou dele. Lembram-se de Cantares de Salomão? Que coisa maravilhosa estudar Cantares, né? Não só para encontro de casais, mas você vê ali um relacionamento entre Cristo e a igreja, e a igreja é Cristo, a noiva e o noivo, e você pode ver então a maravilha daquela intimidade. Agora esse Deus é meu e eu sou dele, há uma intimidade. Eu posso clamar agora: Abba, Pai, saber que também eu pertenço a Ele e Ele me pertence, eu sou filho. Irmãos, os judeus da velha dispensação não conseguiam enxergar essa possibilidade ou essa realidade, na verdade. Eles não conseguiam ver na velha aliança a paternidade de Deus, a intimidade com Deus. Poucos, aliás, viram, mas viram de longe. Quem sabe ainda a promessa não havia sido cumprida plenamente, porque Jesus ainda não tinha chegado. Eles tinham uma vaga noção, e por isso o autor de Hebreus então fala no capítulo 11, ele fala que nós hoje temos algo muito superior ao que eles tinham, porque agora nós temos essa intimidade com Deus. Ninguém na velha aliança gozou desse prazer, ninguém gozou desse prazer como você e eu temos hoje, de chegar em Deus e falar: Abba, Pai, olá papai, me ajuda, olá papai, eu te amo, tu és o amado da minha alma e eu sou apaixonado por ti. Ninguém tinha essa possibilidade. Terceira promessa, Deus se revela a cada indivíduo pessoalmente, sem necessidade de nenhum intérprete. Ele diz no versículo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Por quê? Olha só: porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quem está falando isso? Deus. Deus está mostrando que tanto crianças como os adultos, como os velhinhos, todos me conhecerão, todos podem conhecer a Deus, todos podem falar com Deus, todos podem conversar particularmente com Deus. Isso é maravilhoso. O véu foi rasgado de alto a baixo, agora eu entro lá dentro do Santo dos Santos. Eu não preciso mais de um sacerdote intermediário humano, eu não tenho mais ninguém que se interponha entre eu e o meu Deus, eu posso conhecê-lo. Quando eu abro as Escrituras, Deus fala comigo, e eu não preciso mais de um profeta a tiracolo, de ter alguém do meu ladinho o tempo todo dizendo: faz isso, faz aquilo, não faz isso assim, não faz assado. Eu não preciso mais de ninguém se interpondo entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. E eu não estou excluindo aqui os mestres da igreja, não é isso que eu estou querendo dizer, mas os mestres da igreja vão me levar para Cristo. Eles não podem ser um obstáculo. Alguns dizem que, principalmente falando sobre o evangelho da prosperidade, né, que alguns pastores se colocam como se Jesus é o caminho, o pastor ou aquela igreja é o pedágio para chegar até Deus. Não existe mais esse intermediário. Nós já chegamos a Ele. Eu tenho liberdade de conhecê-lo. Meus irmãos mais velhos, meus presbíteros, meus pastores vão me ajudar no caminho, vão me aconselhar no caminho. Eu posso agora buscar conselho direto de Deus.
Agora, eu tenho alguma dúvida muito grande, preciso de algum aconselhamento especial, posso buscar conselho com uma irmã, com um irmão mais velho, as irmãs buscando com as irmãs, os irmãos buscando com os irmãos? Posso. E devo muitas vezes. Mas cuidado com quem você busca para aprender, porque nem todos têm bagagem suficiente para te ensinar. Nem todos têm experiência, conteúdo, para poder passar o que é real e verdadeiro para você. Cuidado! Mas não deixe de buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, olha que maravilha, nós podemos ter essa experiência de conhecer o Senhor intimamente, de ter essa intimidade com Ele. Quarta promessa, vemos aqui que Deus agora é Deus que paga a dívida deles. É Deus que perdoa os seus pecados, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora eu não preciso mais fazer penitência, eu não preciso mais matar ovelhas, cordeiros sem defeito, fazer ofertas, fazer obras piedosas e coisas semelhantes para conquistar a favor de Deus. Não, Ele mesmo já pagou a dívida. Ele, o credor, pense nisso. Qual banco, vamos falar de uma situação bancária, o teu relacionamento com o banco. Qual banco que você pediu um empréstimo e ao longo do caminho, pagando ele direitinho durante muito tempo, chega um momento que você fica desempregado, ou alguma coisa acontece, e você não tem mais condições de pagar aquela dívida, aquela prestação. Qual banco vai chegar para você e vai dizer assim, ó, eu vou rasgar a tua dívida, está pago, deixa para lá. Algum banco já fez isso? Deus fez. Deus fez. Só que Ele não deixou de cobrar a dívida. Ele cobrou a dívida. De quem? Do meu representante, do meu substituto. Eu não, né? Eu não. Deus ofereceu um cordeiro no meu lugar, que é um cordeiro que pagou pelos meus pecados passados, presentes e futuros, por toda a eternidade, que é, esse cordeiro é Jesus. Então, a quarta promessa é que Deus, o próprio credor, paga a dívida daqueles que deviam para Ele, e o credor promete nunca mais se lembrar disso. Às vezes pessoas vêm e cutucam a nossa ferida, né? Conhecem o nosso passado, né? E falam assim, eu conheço você, agora você vai vestir de crente. Você disse que vai para a igreja. Você disse que faz isso, faz aquilo. Irmãos, pessoas vão cutucar e vão nos machucar. Mas quando você olha para Cristo, você fala assim, aquele a quem eu devo, pagou a minha dívida. Ele não vai mais cobrar de mim. O que tem as pessoas falarem? Eu sei que isso é chato, e eu como homem sinto, mas aquele que deveria me cobrar, não vai mais me cobrar, nunca mais, nem se lembrar. Satanás vai usar pessoas para colocar dúvidas e condenações no nosso coração, por coisas que nós cometemos. Já nos arrependemos, mas mesmo assim ainda colocam minhoca na nossa cabeça. Mas olha para Cristo e veja a promessa. Deus prometeu que perdoaria todas as suas iniquidades, seus pecados, usaria de misericórdia e jamais se lembraria de nenhum dos seus pecados. Por toda a eternidade. Que coisa gloriosa! Deus tira as minhas vestes sujas e me dá uma nova roupa, uma roupa branca, uma roupa limpa, porque sem essa roupa também eu não conseguiria chegar na presença dele, eu não poderia, mas ele me arranca a podridão daquela roupa imunda que estava cheia por causa dos meus pecados, imunda por causa dos meus pecados, me veste de uma nova roupa, e agora ele me chama e eu tenho intimidade com ele. Eu só posso ter essa intimidade com ele.
Ele só escreveu a lei no meu coração, Ele só mudou o meu coração, Ele só mudou a minha mente, Ele só deixa eu ter intimidade com Ele e chamá-lo de Pai, Ele só deixa eu conhecê-lo através da sua palavra, as 3 primeiras promessas, por causa da obra redentora de Cristo e do sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado. Aí então eu posso me achegar diante do Deus Santo e ninguém pode impedir, nem o diabo. Ninguém me rouba esse privilégio, ninguém me rouba essa honra. Quem fez isso foi o meu Deus, não fui eu, não foi o sacerdote humano, foi o meu Deus, na pessoa do seu Filho. Quinta e última promessa, que na verdade está implícito aqui. Essa promessa Deus fez, Deus firmou essa nova aliança, Deus firmou esse novo pacto exclusivamente com o seu povo. É balela essa história de que todos falam, né? A maioria dos homens falam, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. É criatura de Deus. Mas se você não conhecer Deus através de Jesus Cristo, se você não se converter a Jesus Cristo, se você não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e através de Jesus Cristo ter esse novo relacionamento com Deus, você não é filho coisa nenhuma. Não é não. E Deus só fez esse pacto, esse novo contrato com o seu povo. Ele diz: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está falando que há um povo que ele firmou essa aliança, é a sua igreja, e existem normas dentro da igreja. Não é por causa que eu fui salvo pela graça que agora eu faço o que eu quero. E esse é o último ponto aqui, que a gente vai encerrar daqui a pouco. Mas o versículo 13, para encerrar então o texto de Hebreus, versículo 13, o autor afirma que Deus decretou a substituição da antiga pela nova aliança. E a antiga, de uma vez por todas, desapareceu com a vinda de Cristo. Ele diz, versículo 13, quando ele, quem é esse ele aqui? Ele é Deus. Quando Deus diz nova, ele está se referindo a profecias de Isaías, que ele mencionou ali no versículo 8. Ele diz que Deus diz que firmaria nova aliança. Então ele termina no versículo 13 dizendo, isso que Deus falou, que firmaria uma nova aliança depois daqueles dias, essa nova aliança foi Deus que estabeleceu. E quando ele estabeleceu a nova aliança, quer dizer que a velha passou. E nem que os judeus todos se reúnam e digam, não, vocês estão errados, não tem jeito, porque foi Deus que fez. A nova aliança passou. Agora tem uma coisa, tem gente que diz assim, é uma segunda aliança diferente da primeira. Não, é simplesmente a continuidade da primeira. É chamada nova aliança e não segunda aliança, embora eu tenha dito aqui, né, a segunda, né? Mas não é que uma aliança foi extinguida definitivamente, mas a nova aliança é uma continuidade da primeira. É a mesma aliança, é o mesmo pacto, só que Deus com as mesmas leis. Qual é a regra? A mesma regra. Eu quero que meu povo me obedeça. A regra permanece. O que o povo tem que obedecer? Os meus mandamentos. A regra permanece. Só que agora Deus diz, eu vou estar com vocês. Através do meu Espírito que ganhou seu coração, ganhou sua mente, eu colocarei em vocês o meu Espírito. Vejam a promessa de Jeremias, não é? Eu colocarei o meu Espírito em vocês, e eu vou ajudar vocês a me obedecer. Porque sozinhos, só na força da carne, vocês não vão cumprir de novo a minha aliança. A igreja não vai conseguir obedecer. Como é que a igreja obedece? Por causa do Espírito de Deus em nós, que imprimiu a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração, e nos capacita a obedecê-lo. Então quer dizer que agora a igreja do Novo Testamento nunca mais peca. Não!
Isso não quer dizer mais, ainda não quer dizer perfeição. O que ele diz no versículo 12? Ele diz que das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ele diz: das suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O perdão de Deus continua disponível para todo aquele que se arrepende. A capacidade da igreja no Novo Testamento obedecer à lei de Deus não quer dizer que sempre ela vai obedecer à lei de Deus. O cristão, o crente, não tem garantia de que ele nunca vai desobedecer ou descumprir um dos mandamentos do Senhor. Mas quer dizer que por causa do Espírito que está em mim, ou no crente, da lei de Deus que está impressa no meu coração e na minha mente, quando eu pecar, aquele poder da lei de Deus, do seu Espírito que está em mim, vai me fazer ter nojo, sentir o fedor do pecado, o mau cheiro, né? Vamos falar melhor, o mau cheiro do pecado, e eu vou me arrepender. Por isso que Deus ama um coração arrependido e contrito. A palavra de Deus não somente diz que Ele ama a perfeição, mas Ele diz mais do que isso. Deus ama aquele que tem um coração arrependido, contrito, humilde no sentido de reconhecer os seus erros, de se arrepender dos seus pecados. E Ele então fecha, dizendo que essa velha aliança já era, e chegou uma nova. Foi Deus que fez assim, queiramos ou não, e por fim das contas, essa nova aliança já não é mais pelas obras. Preste atenção, não é mais pelas obras. Eu só tenho essa aliança com Deus pela graça. Essa nova aliança é um pacto feito pela graça, já não mais por obras. Apesar de que agora, salvo pela graça, eu quero fazer as boas obras para agradar aquele que me salvou graciosamente, porque eu me apaixono, eu tenho intimidade, Ele colocou a sua lei no meu coração, Ele me permitiu chamá-lo de meu Deus, Ele me permitiu chegar a Ele e conhecê-lo, ter intimidade com Ele, pegar na mão dEle, conversar com Ele, chorar com Ele. Ele me permitiu ter esse relacionamento íntimo, pessoal com Ele. E por isso então eu vou fazer de tudo para agradá-lo. Eu não posso prometer: Senhor, eu nunca mais vou errar, como diz o povo lá no deserto. Pode deixar, Senhor, tudo o que o Senhor mandou, faremos. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer assim: Senhor, eu quero te amar e te obedecer com toda a minha força. E se eu cair, não me deixe endurecer o coração no pecado, mas me produza arrependimento, para que eu permaneça contigo, para que o teu sangue me lave, me limpe e me deixe novamente estar contigo, e que eu não me afaste de ti nunca mais, nunca mais. Então essa é a aliança feita pela graça. O que nós tiramos? O que nós concluímos essa nova aliança, essa transição que o autor de Hebreus coloca aqui de uma forma profunda, mas maravilhosa, usando o texto do Velho Testamento. Perceberam que o Velho Testamento tem utilidade muita para o crente do Novo Testamento? Claro, é a nova aliança continuada, não é? É a continuação é a velha aliança continuada, né? É a continuidade daquilo que Deus prometeu, só que agora Ele amplia isso e mostra: eu vou com vocês no caminho para ajudar vocês a cumprirem a parte de vocês. A minha está garantida, eu quero que vocês cumpram a sua. Eu vou cumprir em vocês a parte de vocês. Então, nessa nova aliança, primeira conclusão, nessa nova aliança foi Deus quem fez tudo, do começo ao fim. Ele prometeu, Ele cumpriu, tanto a parte dele quanto a nossa.
Nessa nova aliança, a preservação dessa aliança, a segurança de estar continuando nessa nova aliança, depende somente de Deus, porque nenhum de nós conseguiria cumprir plenamente o que Ele exige. Ele continua exigindo do seu povo a obediência, e nem um homem cumpriu, nem conseguirá cumprir. Por isso, permanecer na nova aliança depende também de Deus. Deus mesmo pagou com seu próprio sangue o que nós deveríamos. Então não adianta nós queremos fazer coisas para agradar a Deus e para nos achegarmos a Deus, tentando conquistar Deus depois que eu cometi um pecado ou fiz alguma besteira. Isso não funciona, não é assim mais, é arrependimento. É tomar posse do sangue que Ele já verteu por mim na cruz, do preço que Ele mesmo pagou, não do que eu vou pagar. Eu não tenho nada para pagar para Deus. Mas é tomar posse do sangue que já está disponível para mim quando eu peco e volto para Deus. Isaías 43, 11 e 12 faz um questionamento aqui. Isaías 43, 11 e 12 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, preste atenção que Deus falou, eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Deus está falando assim para o povo: vocês viram que nenhum Deus fez o que eu fiz por vocês. Não houve Deus estranho que pudesse fazer o que eu fiz por vocês. Nenhum outro Deus poderia fazer o que eu fiz por vocês. Eu anunciei a salvação, eu realizei a salvação, e eu a fiz ouvir. Eu revelei a salvação para vocês. Eu sou Deus. Qual é a nossa resposta diante do que Deus falou? A gente pega o texto de Pedro, né? Lá em João 6,68, quando Pedro, depois da pergunta de Jesus, vocês não querem ir também? E Pedro então responde: mas para quem iremos nós? Se só Jesus tem as palavras da vida eterna, para onde você vai? Se você não aceitar a nova aliança, as condições de Deus, para onde você vai? Para quem você vai? Perdão, para quem? Desculpa, colocação errada, não é? Para quem iremos nós? Qual Deus que pode te ajudar? Se é que existe outro Deus e não existe, só há um Deus. E esse é o nosso Salvador. Segunda lição: o novo, o que é novo, às vezes não é bem compreendido, e por isso também não é bem quisto. A nossa natureza é dura e resiste, o nosso coração muitas vezes resiste ao novo. Foi o que aconteceu com os hebreus, ou com os judeus. Quando o novo chegou, eles resistiram ao novo. Nós temos essa dificuldade de aceitar mudanças, quando essas mudanças não cheiram bem para nós, não estão bem claras para nós. É novo, então eu vou ficar com o pé atrás. Deixa eu ter alguma experiência primeiro, para ver se isso vale a pena. A mudança nem sempre é bem quista, mas muitas vezes a mudança é para a nossa salvação. Nós somos duros de coração e rápidos em responder: eu não aceito isso, eu não concordo com isso. O novo traz desafios para nós. E os judeus endureceram num tanto que eles disseram: eu não aceito essa nova condição de Deus. Foi Deus que impôs, não foi o homem. E eles disseram: nós não queremos. Então, cuidado com, às vezes, as novidades. Nem todas são boas, mas se vem de Deus são ótimas, e são as melhores, e não a melhor. Como essa condição aqui. A aplicação final, encerrando então, para a gente tirar agora uma aplicação. Já tivemos várias aqui, na verdade, né, nas conclusões, mas a aplicação que eu gostaria que você mantivesse clara na sua mente: Deus continua exigindo obediência do seu povo.
Deus continua exigindo essa obediência do seu povo, só que agora não mais aquela obediência de um servo descontente, não é? Para sermos salvos, para sermos aceitos por Deus. Não, não é mais essa obediência. A obediência agora é porque nós já somos salvos, então nós obedecemos por gratidão e por amor. É porque Ele mesmo opera e ajuda o seu povo a obedecer através do poder do seu Espírito em nós. Através do seu Espírito em nós, Ele nos capacita a obedecermos. E nós vimos que Cristo cumpriu a lei de forma perfeita, completa e cabal, e nós estamos em Cristo. Então nós não podemos dizer assim, eu não posso mais dizer assim para Deus, eu não cumprirei a sua lei. Eu posso dizer sim, eu vou fazer de tudo para cumprir, apesar de que pode ser, Senhor, que algumas vezes eu não cumpra, mas que eu tenho poder para cumprir, eu tenho. Ninguém pode dizer que não tem, porque Ele imprimiu a sua lei no meu coração e na minha mente, e o seu Espírito está em mim. Então quando eu peco, eu não posso transferir para o diabo, eu não posso transferir para uma prostituta, eu não posso transferir para outra pessoa, e eu não posso jogar nas costas de mais ninguém. Eu tenho que dizer, eu pequei, eu não quis, eu não posso dizer, eu não pude obedecer a tua ordem de não prostituir, de não adulterar. Estou dando um exemplo. Eu tenho que dizer, eu não posso dizer eu não posso, eu tenho que dizer eu não quis obedecer o Senhor, porque poder para obedecer eu tinha. O crente tem que reconhecer isso, por isso que ele precisa se humilhar, chorar. Quando ele peca, ele precisa mesmo ter nojo do que ele fez, sabendo que ele podia ter evitado. O arrependimento tem que mostrar choro, lágrima, contrição. O verdadeiro arrependimento expressa um nojo pelo pecado e por ele mesmo, como se ele fosse uma pessoa mais imunda desse mundo, e ele diz assim, eu não quero mais isso. Isso é o verdadeiro arrependimento, porque a lei dele está no meu coração e na minha mente, no seu coração e na sua mente. Então quando você peca, essa lei vai acender uma luz vermelha muito forte, e você vai dizer, cometi a maior irracionalidade da minha vida, e eu volto para ti, ó amado da minha alma, me perdoa, lava-me da minha podridão e me vista de novo de vestes limpas. Por isso que o verdadeiro arrependimento, tendo a lei no nosso coração gravada e também na nossa mente, faz com que nós tenhamos nojo do pecado, e o próprio Espírito de Cristo opera o arrependimento e o abandono do pecado em nós. Não só o arrependimento, mas também o abandono. Lembram-se que Jesus ensinava, quando alguém era apresentado para ele cheio de pecado, ele diz, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. O mesmo Senhor que disse, quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão? 70 vezes 7. O mesmo Deus que disse isso, também disse, vá e não peques mais. Eu não preciso pecar 70 vezes. Quando eu pecar, eu tenho que dizer, eu não quero mais cair nessa cilada. Eu caí porque eu sou muito irracional e desobediente. Estou flertando com o pecado, eu estou andando no limite. Sabe aquelas pessoas que andam no limite da estrada? E diz assim, lá para o lado de lá tem um barranco, né? E a pessoa diz assim, eu não quero cair no barranco, mas está andando bem na beiradinha, né? Você tem uma estrada de 50 metros para lá, em vez de você ficar lá no meio, bem longe do abismo, você fala assim, não, eu vou aqui, eu vou tentar Deus. Vou aqui bem na estradinha aqui, ó. Você sabe que ali é um caminho perigoso, mas você diz aqui, eu vou tentar, eu vou experimentar. A palavra de Deus não diz que é pecado. Se ela não diz que é pecado, então pode. Eu vou experimentar. Andar lá na beiradinha. Vai? Eu não vou. Eu já tinha experiências doloridas demais na minha vida, com os meus pecados, que eu muitas vezes me lembro e tenho vergonha, e não vou mais. Então, o cristão, ele faz isso, ele não só se arrepende, mas ele volta. Por isso, então, permanecer no pecado é sinal de uma falsa conversão.
Consulte Deus se você continua no caminho do pecado e não sente nada, está tudo bem. Eu estou longe de Deus, eu estou longe da igreja, estou longe da palavra, estou andando no caminho de trevas, estou andando no caminho de pecado, e está tudo bem no meu coração. Cadê a lei impressa no seu coração? Cadê a lei firmada na sua mente? Então você não é crente. Se está tudo bem entre você e o pecado, você não faz parte da família de Jesus Cristo. O Espírito de Cristo não está operando em você? Se esse é o seu caso, peça para que Deus te salve hoje. Clame de joelhos lá na sua casa. Caia de joelhos, chore e diga: Senhor, me salva, porque eu continuo morto nos meus delitos e pecados. Salva-me, ó Senhor. Eu não quero mais ter prazer nessa coisa. Vamos orar. Ó Deus, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos leve de volta ao primeiro amor, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos leve de volta à prática das primeiras obras. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a Te obedecermos por amor. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue operando dentro dos nossos corações. E nós Te suplicamos como Teu servo amado, Rei Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito, mas restitui dentro de nós a alegria da Tua salvação, para que, uma vez satisfeito na Tua salvação, nós possamos viver obedientes para a Tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.